Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Luigi Gilco. Esse é meu primeiro vídeo e eu vou trazer aqui para vocês pessoas normais. Antes eu vou falar um pouquinho quem sou eu, bem rapidinho assim mesmo. Ao longo dos outros vídeos a gente conversa um pouquinho mais e tem um Instagram também, que é um pouquinho mais pessoal. Meu nome é Ricardo Luigi Gilco, eu sou esloveno brasileiro e eu faço letras, estou na sexta fase na Universidade Federal da Fronteira Sul em Realeza, mas moro em Capanema, isso no Paraná. Eu sou apaixonado por literatura e eu quero muito ser professor. Meu sonho sempre foi ser professor. Sempre não, né? Meu sonho é ser professor e eu quero muito ajudar as pessoas a ler. As pessoas elas precisam de incentivo às vezes, talvez de uma maneira diferente, se apresentado um livro. E eu quero trazer alguns clássicos que às vezes podem assustar, mas como meus professores me desassustam, eu quero tentar desassustar vocês também. E também trazer uns livros mais contemporâneos, com uma escrita, um estilo um pouquinho mais tranquilo, mais fluido. E a escrita dessa mulher aqui, a Sally Rooney, eu não conhecia até esse ano, foi com certeza uma das minhas melhores surpresas. É uma escrita incrível. Eu já vou falar um pouquinho para vocês, mas antes de começar, então, a Sally Rooney é uma irlandesa. Ela nasceu, se não me engano, em 1991. Vou ler só rapidinho esse trechinho aqui do final que fica um pouquinho mais fácil. Ela foi membro do corpo de debate da Trinity College, em Dublin. E a gente vai ver isso no livro, quando você for ler você vai ver que tem isso no livro. Ela se formou em letras lá também, na Trinity. Isso também vai aparecer no livro, então dá pra ver que ela é um pouco autobiográfica, assim, em diferentes personagens, inclusive. E ela fez o mestrado em literatura americana. O gênero desse livro aqui, ele é um romance. Na temática ele também é um romance. Ele trata assim bastante das relações humanas e ele tem aquela pegada high school assim, que é do último ano do colégio e passando para a formatura. Acho que tem mais livros nesse estilo, eu não costumo ler muito. Então eu não sei se era parecido com os outros do gênero, da temática, mas eu sei que esse aqui eu gostei bastante. E ele não é muito adolescente, eu acho. Ele pega uma pegada mais madura, assim, então não é aquele livro só por diversão, eu acho. Eu acho que ele traz uma mensagem, assim, pesada, uma mensagem intensa, uma mensagem muito importante também. Ele tem as pegadas hot, assim, dele, mas eu acho que não é o centrado nisso, não é o foco. Então eu coloquei que a temática é a escola, faculdade, como eu já falei para vocês, as relações sociais e o amadurecimento. Eu percebi assim três níveis que a gente pode separar, que é o nível do indivíduo, o nível dual de um casal e o nível social. Por que eu separei assim? Porque eu sinto que quando eu falo de relações pessoais é justamente dessa questão na escola, questão de aparências, questão de como que eu quero ser tratado, de qual imagem que eu quero passar para o outro. Então é uma imagem muito mais... é uma relação muito mais falsa, pode-se dizer. Eu li Hamlet esse ano e eu falei um pouquinho dele no Instagram, e tem justo essa questão do teatro. A relação social nas instituições, então, onde a gente tem aqui no livro, que é na escola e na universidade, são muito mais falsas, muito mais elaboradas pela própria pessoa, são manipuladas, são pensadas, não é algo muito natural. Então a gente tem esse contato primeiro na escola e depois na faculdade, na universidade. São diferentes. Então acho que isso é bem bacana de ver também a diferença entre esses dois, como as diferentes pessoas serão nesses diferentes locais. O nível dual, ele já é diferente. Quando está só com uma pessoa na sua frente, você vai ser uma outra pessoa que não necessariamente é aquela pessoa do social. Então, quanto mais pessoas vão tendo numa conversa, vai mudando. Você vai se adaptando a diferentes pessoas, provavelmente. Não estou falando que você é falso, mas na questão de conversa, na questão de como é que vai rolar aquela interação ali, vai ser diferente. Então, quanto menos pessoas, então chegando a dois, vai ser uma coisa muito mais íntima, uma relação talvez mais verdadeira, onde você consegue
se despir um pouco daquelas máscaras que você inconscientemente coloca muitas vezes, ou conscientemente, mas não querendo talvez. Acho que isso é uma coisa que aparece no livro. E a gente tem essa relação entre dois, então. E como vai mudando em relação a muitas pessoas, ao social que eu coloquei ali. E por fim a gente vai chegar no introspectivo, que é na relação do indivíduo com ele mesmo. A gente vai vendo como vai mudando, ou como ele se sente triste muitas vezes por algumas relações que acontecem no social ou no dual, né, no casal. E aqui a gente vê o pensamento mais de dois personagens, que são os protagonistas. Eu esqueci o nome. É a Marianne, ou Marianne, eu li a maior parte do texto como Marianne. E o Connell. Eles revezam o protagonismo do livro aqui. Ele é narrado num capítulo por um e num capítulo por outro. Então a gente vai vendo o individual de cada um para criar esse casal deles, essa relação em conjunto dos dois. E depois, é claro, como eles interagem, cada um solo com as outras pessoas e como casal com as outras pessoas. E eu achei muito interessante como ela consegue demonstrar todos esses três assim com uma perfeição incrível. Perfeição não, mas com uma especialidade que ela tem de destrinchar as pessoas e mostrar as pessoas. Os personagens dela são muito completos, eles são complexos, eles têm contradições e você acaba se apegando rapidamente ao personagem. Eu acho que em 20 páginas eu já gostava dos dois protagonistas e depois, é claro, você acaba odiando alguns e também você acaba odiando os próprios protagonistas. Então acho que isso faz eles serem mais complexos, serem mais parecidos com uma pessoa de verdade, que é eles não serem uma pessoa muito estereotipada. Como esse livro é contemporâneo, ele trata assim das questões das relações sociais e, né, nessas instituições que foi falado anteriormente, a gente sabe que tem aí o grande mal do século, a ansiedade, que nós temos várias pessoas passando por dificuldades, por problemas, eu escrevi aqui psicossociais, eu não sei ao certo como seria, mas com distúrbios que acabam atrapalhando na relação, que acabam atrapalhando no nível do indivíduo e como ele vai se relacionar com os outros. Então a Marianne, ela é alguém que tem muitos problemas para interagir com as pessoas, principalmente na escola, que a gente vai ver logo no comecinho. Não é spoiler, tá? A gente vê logo no comecinho isso. E eu acho que como o tempo vai passando, ela vai demonstrando muito bem como essas pessoas com esses problemas vão reagir a diferentes situações. E eu achei bem bacana ler sobre isso. Nos livros mais clássicos, assim, a gente não vê tanto essa questão que é mais contemporânea, né? Que eu falei antes da maneira de escrita dela, que eu gostei muito. Ela é muito cinematográfica. Eu sou alguém que eu tenho dificuldade para imaginar muitas vezes assim. Eu acho que estou melhorando isso lendo mais, mas eu tinha muita dificuldade para imaginar as cenas. Mas lendo esse livro aqui, eu achei muito fácil, porque parece que ela vai narrando com uma câmera. Ela vai narrando o que acontece e eu consigo ver bem, eu consegui ver bem. Então acho que se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu tinha muita dificuldade para ver as cenas. Eu vou ler aqui um pouquinho só para ficar mais explícito isso. Começa assim. Marianne abre a porta assim que Connell toca a campainha. Ainda está de uniforme escolar, mas já havia tirado o suéter. Então estava só com a blusa e a saia. E também não estava mais de sapatos, só de minha calça. Ah, oi, ele disse. Entra. Ela se vira e atravessa o corredor. Ele a segue, fechando a porta depois de passar. Alguns degraus abaixo, na cozinha, a mãe dele, Lorraine, tira as luvas de borracha. Olha como é cinematográfico isso, eu achei incrível. Eu adorei essa escrita dela. Marianne pula sobre a bancada e pega um pote aberto de creme de chocolate. Tinha deixado uma colher de chá dentro dele. Então ela vai colocando um monte de objetos, um monte de coisas que vão além da... Por exemplo, quando alguém vai narrar um espaço, costuma fazer aquela descrição elaborada e eu não consigo aquilo. E aqui parece que ela vai narrando as coisas aos poucos, assim, aos poucos, e as coisas vão aparecendo. Apareceu o creme o pote de creme de chocolate aberto, então sem a tampa, e tinha uma colher de chá dentro dele.
É uma coisa tão insignificante, mas aos poucos ela vai construindo esse cenário, e eu acho que ele é simples, e pelo fato de ser simples é muito mais facilmente absorvido. Além da maneira como ela escreve, que eu achei mais fácil. Então a maneira como o tempo flui, nesse livro aqui foi algo que eu achei muito massa. Ele é como se fosse uma onda eletromagnética. Eu não sei. Se eu ainda lembro dos tempos de escola, é como uma mola. O meu cachorro está agitado, espero que não atrapalhe muito o som. Ele vai para frente e ele vai para trás. E vai para frente e vai para trás. Como eu falei antes, são 2 protagonistas e cada capítulo é de um. Então vai começar em um, vai indo e passa 3 meses, basicamente. Aí vai trocar para o outro. Aí esse outro vai continuar, aí ele vai lembrando coisas, aí ele volta. E vai explicando do outro. Então vai ter sempre os 2 pontos de vista. Mesmo quando passa o tempo, ele vai voltar e vai lembrar por que aquilo aconteceu, mas do ponto de vista do outro. Então a gente vai tendo sempre esse movimento para frente, para trás, intercalando entre 2 pontos de vista, entre 2 personagens. Então eu achei que deu para... Não foi algo unilateral. Tem muito narrador que é muito unilateral, então você só vê a imagem, a visão dele, e você acaba sendo influenciado, naturalmente. Um exemplo clássico acho que é Dom Casmurro, né? E aqui a gente não tem isso, a gente tem 2 personagens e a gente tem uma visão mais ampla da situação. Foi algo que eu achei muito massa também. Então, como eu já falei, teve momentos nesse livro que eu passei muita raiva, teve momentos que eu achei assim, muito amorzinho, que esquentou o coração, teve momentos que bate uma tristeza, uma deprê, que tu tem que largar o livro, eu acredito. Tem gatilho, quase que eu esqueci de avisar, tem gatilho, cuidado. Acho que é melhor procurar mais a questão relacionada às doenças, né, que eu falei, e aos distúrbios. E tem uns momentos que é um socão no estômago, sabe? Então, toma cuidado, mas eu acho que é bom. Eu sempre gosto de tomar esses socos, de tomar essas tapas de realidade. E eu achei que tem uma coisa que eu gosto, em alguns escritores fazem isso, não sei se é todos, mas eu costumo ver, mas eu não lembro agora um... Chekhov adora fazer isso. Que ele está seguindo uma história normal e do nada para e faz uma crítica a outra coisa. Geralmente com ele é o narrador. Aqui a gente tem isso através dos diálogos. Então ela vai estar passando história e de repente eles vão estar discutindo política. Você vai ver por que no livro. E vai fazer algumas críticas muito, muito importantes para os dias de hoje. Vai fazer críticas sobre o machismo, sobre o capitalismo. Então é bem bacana, porque além de você seguir a história dos personagens, você também tem essas falas aí para você dar uma refletida aqui. Às vezes a pessoa também acaba se fechando para alguns comentários, porque eles acabam vindo de uma maneira muito direta. Então, quando é numa leitura assim, talvez abra a cabeça de alguém. Espero que você já tenha a cabeça aberta, mas caso não tenha, então espero que, né, dessa maneira literária e poética que consiga abrir. Então acho que é isso, acho que eu já me alonguei bastante. Eu quero trazer um vídeo por semana, vamos ver se eu consigo. O próximo livro eu já escolhi. Talvez vocês já descubram, eu deixei uma pista por aí. Eu peço desculpa pelo cenário, que é meio singelo, a não ser os livros. Esses eu gastei um pouquinho de dinheiro, não sobrou para investir em mais nada, eu acho. Mas eu comprei na promoção, também não é tanto dinheiro que a gente tem, né? Muito obrigado por quem chegou aqui no final. Tem aquelas questões de sempre do YouTube. Então se puderem acompanhar o canal aí, a cada semana, se vocês quiserem é só se inscrever e ativar aquele sininho que ele vai sempre avisar. E se você gostou do vídeo aí, compartilha com alguém que você acha que também pode gostar, pra gente criar um diálogo aqui. Não adianta eu falar sozinho, então se vocês puderem comentar assim, é só se não se sentirem inibidos, se tiverem algo para comentar assim que acha, nossa, que bacana, gostei do que ele falou ali, ou mesmo que não gostar, deixa, você fala demais, você se enrola demais, acaba perdendo foco. Mas é bacana a gente manter esse diálogo aí, justamente para a gente ampliar essa leitura e ampliar o próprio livro, porque o livro ele não é só o que está aqui, ele é o que eu e você conversa dele. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal.